Olá, eu sou a professora Geni Lustosa, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, e com muita satisfação eu estou aqui hoje para que, de forma extensiva, ao lançamento dos cursos que seria com o governo federal, a partir da SECADI e da DIPEP, a Diretoria Nacional de Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, do Ministério da Educação, a gente possa estar trazendo aqui um programa, uma edição a mais, de uma sequência de atividades que a gente tem realizado pela Universidade Federal do Ceará, para discussão e atualização sobre as mais recentes iniciativas que compõem a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Nós, aqui da Universidade Federal do Ceará, estamos muito felizes com esse momento. Eu, de início, vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher com mais de 50 anos, de pele parda, estou usando um óculos de leitura, tenho os cabelos longos, na altura dos ombros, com mechas loiras. Eu estou usando um casaco de tom pérola, tom marfim, e estou usando uma blusa interna no mesmo tom, na mesma cor. O ambiente em que eu estou é uma sala de cores claras, de cores brancas claras, com uma toalha, com uma cortina ao fundo e com uma iluminação entrando pela janela. Nesse momento, eu gostaria de falar da satisfação e agradecer a presença de duas pessoas que estarão aqui conosco, o Alexandre, o professor Alexandre Mapurunga, que é diretor da DIPEP atualmente, e o professor Aurélio, representante da Undime Ceará, e que muito nos honra com a presença, essas duas personalidades hoje, que muito nos honra sua presença aqui com a gente, para fazer um bate-papo sobre alguns aspectos da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, atualmente, e os objetivos e as ações da DIPEP para atender a essa política no momento. Então, o objetivo desse programa também é atualizar todos que nos escutam, aonde esse vídeo e essa edição puder chegar, de uma atualização hoje das ações da diretoria, que o professor Mapurunga é diretor. A gente também aqui se apresenta hoje com uma iniciativa também do MEC para as universidades federais, e a UFC ela recebeu essa iniciativa, e com muita alegria eu apresento aqui, que é o Centro de Formação Continuada em Serviço no Estado do Ceará, que é uma parceria junto ao Ministério da Educação para promover e incentivar cada vez mais ações de formação continuada de professores junto às redes. No momento, a gente tem, com o recurso que recebemos do MEC para a Universidade Federal do Ceará fazer a administração, o curso Educação Especial Inclusiva, Atenção Precoce às Infâncias,
que eu, juntamente com a professora Sueli Nunes Farias, que estará também na mediação desse programa, dessa gravação, coordenamos o Práticas Pedagógicas Inclusivas, voltados a professores do ensino fundamental, coordenado pela professora Robéria Gomes, da Universidade Federal do Ceará, e o curso Formação Continuada em Educação Inclusiva, formando professores para a neurodiversidade, que é coordenado pelo professor Igor Paim, pelo Instituto Federal de Educação do Ceará. Ou seja, o recurso do MEC entra pela Universidade para a Administração, mas também tem a parceria dos cursos desenvolvidos no Instituto Federal do Ceará. E o quarto curso, coordenado pelo professor Igor Paim, Formação Continuada de Professores numa Perspectiva Inclusiva. Esses 4 cursos estão no escopo do Centro de Formação Continuada em Serviço no Estado do Ceará, e ele dá início, então, a esse centro com essas 4 iniciativas de curso que acontecerão aqui no Estado do Ceará. O curso que eu coordeno, mais particularmente, eu peço para o Edvander colocar aqui também em tela o slide. É o próximo, eu vou trazer aqui com destaque, que foi o lançamento desse curso ontem, com a live da professora Rita Cóssio, que também está organizando ações com essa temática da atenção precoce, e nós vamos ter aqui, portanto, no Ceará, o primeiro curso com apoio e parceria da SEDUC, da SME de Fortaleza, e está ocorrendo em 184 municípios do estado do Ceará. É com muita alegria que a gente fala dessa parceria tão potente que traz essa temática no primeiro curso de formação de educadores da educação infantil, educadores da infância, para tratar sobre a temática da atenção precoce às crianças da educação especial. E aí eu peço a próxima tela ao professor Edvander, que está aqui nos auxiliando, para mostrar, então, as parcerias que essa nossa ação aqui no estado do Ceará tem mobilizado. O governo do estado do Ceará, as SMS que nós dissemos e a SEDUC, e essas ações são financiadas a partir da Rede Nacional de Formação, que é o projeto RENAFOR, diretamente ligado pela diretoria da DIPEP, Diretoria de Políticas Públicas, ligadas à SECADI, a quem aqui a gente agradece a pessoa do ministro Camilo Santana, a professora Zara Figueiredo, que coordena diretamente a SECADI, e ao professor Alexandre Mapurunga, diretor da DIPEP. Eu agradeço e peço aqui, já anunciando, que esse áudio descreva os professores Alexandre Mapurunga e o professor Aurélio, representante da Undime. Boa tarde, professor Alexandre Mapurunga. Muito obrigada por aceitar estar aqui conosco. Peço que ligue seu microfone, por estar aqui conosco e dizendo que essa ação é uma das ações em continuidade ao lançamento do Centro de Formação e, em particular, dos cursos que estão sob a coordenação da Universidade Federal do Ceará, os quais eu nomeei agora, e que nós agradecemos às competentes atuais da sua diretoria. E muito obrigada pela presença, eu me despeço aqui da tela e deixo vocês na gravação dessa conversa, agradecendo também a presença do professor Aurélio Souza, nosso representante da Undime. Um abraço, peço que esse áudio descreva. Obrigado. Vou iniciar aqui com uma pequena autodescrição. Meu nome é Alexandre Mapurunga, sou um homem branco de 48 anos, tenho cabelo castanho, barba,
um óculos de grau com armação azul escuro, com detalhe branco na haste. Meu sinal de Libras é um A, né, que vem na face assim, né? Esse é o meu sinal de Libras. Eu estou vestindo uma camisa listrada com listras azuis, brancas e verdes. E é um prazer, né? Eu sou diretor, né? Uma coisa que nem sempre dá para notar na minha descrição é que eu sou uma pessoa autista, né? É importante dizer isso, na medida que o meu grupo faz parte do público-alvo da educação especial na perspectiva inclusiva, na medida em que eu sou dirigente, né? Sou diretor de políticas de educação especial na perspectiva inclusiva, e é uma satisfação estar aqui para dialogar com os colegas, né, da UFC e com o professor Aurélio também, colega dirigente da Undime, né, que é nossa parceira na construção, sempre parceira na construção das políticas públicas e na implementação da política de educação especial na perspectiva inclusiva. É um prazer estar aqui, né? Eu sou o professor Aurélio, também um homem branco, de estatura de 1,70 m, uso óculos de uma armação de metal, né, cor marrom, e tenho mais ou menos mais de 50, né, eu vou usar essa estratégia da professora Geni, já com mais de 50 anos, um pouco alvo, né, estou num espaço, né, estou vestindo aqui uma camisa verde de gola polo, e estou num espaço aqui, numa sala de fundo branco, né, e é uma grande satisfação aqui estar com todos vocês. Eu sou professor da rede estadual do estado do Ceará e estou secretário de Educação Municipal em Jucasa, município do Ceará, e também estou presidente da Undime Ceará, a instituição que congrega os 184 municípios cearenses. Faço parte, assim, faço uma saudação especial ao professor Alexandre Mapurunga, diretor da DIPEP, quero que leve o meu abraço, o abraço dos cearenses, à nossa secretária Zara Figueiredo, da CECADI, e é uma grande satisfação da Undime, de todos nós dirigentes municipais, a abertura que esse governo Lula, que o ministro Camilo Santana, que a CECADI e a DIPEP, junto aqui com a UFC, tem dado essa abertura para nós, dirigentes municipais, participarmos ativamente da elaboração, das discussões e também da execução das políticas, né? Muito importante, porque a grande maioria das políticas acontecem no chão do município, e a gente precisa realmente participar. E o governo Lula, com Camilo Santana, a CECADI e a DIPEP, na educação especial, trouxe assim, um novo olhar e um alento, eu gostaria de dizer assim, porque a gente estava muito angustiado, cada dia a educação especial perdia mais espaço, eram negados mais direitos, e aos poucos a gente está avançando nessas políticas. Nós sabemos que eu faço parte de uma gestão municipal. No município, a gente tem algumas dificuldades, alguns desafios. Eu imagino como são os desafios do MEC, né, que está com uma política nacional, assim, com todos os estados, com 5.568 municípios, também para desenvolver essas políticas da educação especial na perspectiva inclusiva. Então, gostaria de colocar aqui como dirigente municipal, como parceiro dessas políticas da educação especial, mas também como presidente da Undime, dizer que a UFC, né, que eu gostaria de saudar todos da UFC em nome da professora Geni, para que a gente possa desenvolver o melhor
para os nossos alunos, nossos discentes da educação especial, e quando a gente tiver garantia de direitos para esses alunos, com certeza os familiares e a comunidade vai estar atendida. Muito obrigado. Muito bom. A gente tem aqui como questão provocadora, professor Aurélio, uma questão deixada pela professora Geni, de o que nós temos feito para implementar, e aí a política nacional, os objetivos centrais da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? Isso é um desdobramento de uma questão que foi feita pela professora Sueli Farias, na ocasião do seminário de lançamento do curso, dos cursos, né, promovidos pela UFC, em parceria, né, com o Renafor, com a SECADI e a ADPEP, né, e o Ministério da Educação. E aí nós temos, dentro da nossa política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, dentro do relatório que motivou toda essa mudança de paradigma, listados 7 objetivos centrais, né? O primeiro dela é garantir a presença da educação especial de forma transversal, quer dizer, isso que mudou, que fez, de fato, uma mudança de paradigma, né? A educação especial deixa de ser um lugar, né? Um lugar para onde as pessoas com deficiência vão, e ela passa a atuar de maneira transversal, desde a educação infantil até o ensino superior, não mais de modo substitutivo, mas de modo complementar e suplementar. Esse de maneira muito importante é a real mudança de paradigma da perspectiva integracionista que a gente tinha antes para a perspectiva inclusiva que a gente tem agora, né? E a gente entende, né, principalmente depois de Salamanca, que a educação especial ela não se constitui como um lugar para aqueles, vamos dizer assim, infradotados ou superdotados, mas como um lugar, mais para um lugar para apoiar a educação para que todos possam aprender na escola comum. Então, ela acaba sendo um serviço, né, que vai para segundo objetivo, que é ofertar o atendimento educacional especializado, né? Então, a educação especial, ela organiza os serviços para garantir aquele direito que está também no artigo 208 da nossa lei, desde 205, mas que é garantir a educação como direito de todos no nosso país, né? De todos, quer dizer, de todos, não exclui aqueles que têm deficiência, transtorno do espectro autista, nem altas habilidades ou superdotação. Todos esses também têm direito. E aí a educação especial, ela vai organizar os serviços para apoiar de forma complementar ou suplementar o processo de escolarização através de diversos serviços, né? O serviço do profissional de apoio escolar, do atendimento educacional especializado, de formação docente, garantir que esses estudantes tenham o mesmo direito que as demais pessoas. E, nesse contexto, o que a gente tem e aí eu digo, com apoio da Undime, de Concede,
com grande participação e mobilização dos movimentos sociais, inclusive por meio da CNPq, a gente tem fortalecido essa perspectiva, né, inclusive incidindo sobre tramitação, né, de projetos de lei para que essa perspectiva aconteça, né? Alexandre, importante em relação ao que você estava falando, e me fizeram uma pergunta essa semana, por que que não voltava às escolas especiais? Né? Aquelas escolas em que levavam todos os alunos especiais, foi assim, foi o que você acabou de falar, né? Todos podem aprender no mesmo espaço. Né? Quando a gente fala em oportunidade para todos, a gente não pode dar oportunidade segregando, separando, deixando fora, né? Afinal, nós estamos numa família, estamos numa sociedade, e a escola é para todos, né? E é muito interessante a gente perceber esses serviços também que você colocou, complementares e suplementares, quando a gente pensa numa atividade de apoio lá no serviço do atendimento educacional especializado, em que algumas pessoas ainda têm a visão, alguns órgãos, né, assim, do próprio governo, pensam ainda que esse atendimento, que o atendimento educacional especializado, essa sala, essa situação em que a gente tem de apoio, podia ser feito na unidade básica de saúde, podia ser feito na Secretaria de Assistência Social, e as pessoas precisam perceber que o que é de competência pedagógica tem que acontecer na escola. A gente tem que pensar na inclusão desses alunos como um todo. Por que que essa complementação pedagógica em especial desses alunos especiais, vai ser numa unidade básica de saúde e os outros vão ser na própria escola? Às vezes a gente cria atividade de reforço escolar para aquele aluno que está com defasagem na aprendizagem. Aí o aluno da educação especial, a gente colocar para a unidade básica de saúde, né, foi o que uma pessoa uma técnica de uma secretaria estadual me falou essa semana. Eu disse, não pode acontecer. Todos precisam aprender no mesmo espaço. É na escola que a atividade pedagógica deve acontecer, que essa perspectiva inclusiva, que a inclusão deve acontecer, porque se a gente tirar desse espaço, a gente vai ter uma inclusão excludente. Né? Muito bem. Isso que o senhor está dizendo é bastante importante. A gente não confunde o papel pedagógico que a escola tem com outras perspectivas. Antigamente, a gente a perspectiva clínica era assumida pela educação especial. Então, você, a partir da avaliação e da condição clínica daquele estudante, se avaliava se ele podia ir para uma sala comum, para uma classe especial, para uma escola especial, ou se ele nem tinha direito, ou se ele era educável ou não, se ele nem tinha direito à educação. Ele podia, em última instância, nem estar no paradigma do direito, ter acesso ao direito à educação. O paradigma... Hã? E, no caso, deixaria em casa, né, no seio da família. Deixaria em casa, né? A gente tinha a ideia de que aquela ideia de que a gente escutou, não é tão não é tão longe dos nossos pensamentos daquela pessoa que fica entregue, fica em casa, no fundo de uma rede, né? Então, isso estava na nossa legislação, a ideia de que, isso estava escrito na Política de Educação Especial de 94, de que a pessoa, para entrar numa escola, ela tinha que ter condições de acompanhar seus pares, né? E a mudança de paradigma é que todos os estudantes aprendem, a gente assume, uma assunção da política que todas as pessoas aprendem.
independente da gravidade da sua deficiência, elas aprendem. E é uma função da política garantir os apoios pedagógicos e os apoios para e dar condições àquela escola para que ela possa oferecer condições de acesso, participação, aprendizagem daquela criança e permanência, né? Acesso, permanência, participação e aprendizagem daquele estudante dentro da escola comum, né? E o que a gente viu ao longo do tempo é que, enquanto durou de 94 a 2008 o paradigma antigo, não houve avanço dos estudantes com deficiência nas instituições, vamos dizer assim, especializadas de uma maneira geral. E quando houve para cá, embora estagnou, eles permaneciam lá e não havia desenvolvimento. Isso a gente tem por dados. Embora hoje em dia, né? E hoje em dia os dados mostram outras coisas, né? Embora a gente enfrente muitas barreiras e muitas dificuldades, as soluções que a gente apresenta são de outra. Existe hoje em dia, os estudantes estão acessando o nível superior, estão acessando os níveis mais altos, estão aprendendo, estão desenvolvendo. Existem problemas, mas hoje nós temos mais de 2 milhões de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades nas escolas comuns. Ainda há problema, por exemplo, na universalização do atendimento educacional especializado. A gente ainda tem apenas de 40% das escolas tem o AEE, mas, veja só, se a gente não tivesse franqueado o acesso, essas crianças estariam ou em ambientes segregados, na verdade, ou em casa, sem direito ao acesso à educação. E quando a gente muda o paradigma, a gente tem um professor, quer dizer, isso não é um problema só da família, isso é um problema do professor, isso é um problema do gestor, né? É um problema de uma entidade como a Undime, né? Que é a União dos Dirigentes Educacionais, da CONSED, é o problema do Ministério da Educação, né? É um problema de todos nós que estamos fazendo a política acontecer. Então, essa mudança de paradigma, que vamos dizer assim, um objetivo da política, nos faz, vamos dizer assim, assegurar, reconhece e faz movimentar, vamos dizer assim, os entes federados e as pessoas que trabalham com isso de uma maneira, vamos dizer assim, muito potente para reconhecer direitos. Isso não quer dizer que não existam problemas. Esses problemas não existiriam se fosse um paradigma antigo, quer dizer, as pessoas não teriam acesso e não ia, vamos dizer assim, mobilizar o sistema educacional para melhor acolher essas pessoas, essas 2 milhões de pessoas que hoje estão dentro da escola. Não ia mobilizar recursos, formação docente, os dirigentes, né, as redes de ensino para melhor acolher, para melhor promover a inclusão. Porque simplesmente a escola, eles iam tentar entrar na escola, a escola ia dizer, não, aqui não é lugar, você tem que ir para outro lugar. Né? Você tem que primeiro se tratar, como o senhor diz isso, eles iam ter que primeiro se tratar, não é, professor Aurélio, numa clínica de saúde, para depois, quando ele não ficar mais uma pessoa com deficiência, é que ele ia ter acesso à escola. Na sua fala inicial, na sua apresentação, você já traz um aspecto que é muito importante para a reflexão, para a gente trabalhar com todas as redes municipais, as redes estaduais, quando você se coloca no papel, você diz, eu sou autista, né? Então, é muito importante, você é autista, você está diretor da DIPEP,
né? Então, assim, muito importante para colocar essa questão da aprendizagem do pedagógico. Todos podem aprender. E aqui eu gostaria de colocar isso, às vezes, repetir o que eu falei anteriormente, as pessoas, quando a gente pensa num aluno que está em dificuldade, a professora geralmente diz, olha, nós precisamos trabalhar um reforço escolar com esse aluno nesse aspecto da matemática, nesse aspecto da língua portuguesa, ele precisa avançar. Então, pense num professor que possa ajudar. E nós ainda temos, né, os desafios que nós temos aí, a dívida social, né, na verdade, que aquelas pessoas que dizem, não, esse menino, se for especial, quando é um autista, um aluno da educação especial, que está lá com um laudo, aí já diz, esse aluno não tem jeito, esse aluno não aprende. E a gente tem que ver que nós precisamos, partindo do pressuposto da questão da equidade, nós precisamos adequar as oportunidades para que esses alunos aprendam. E aqui eu gostaria de citar uma professora de 5º ano de uma escola que chegou no mês de junho, mês de maio de um determinado ano de 2023, e me disse, professor, o meu aluno é autista e tem laudo, mas na avaliação do Ceará, no SPAES, eu queria não colocar o laudo no censo, porque esse aluno tem condição de ter uma boa aprendizagem, porque se colocar o laudo, ele não vai ser contado. Então, eu disse, professor, o desafio fica para você, ele está aprendendo, ele é muito bom, então a senhora vai trabalhar. E esse aluno teve um nível de percentual de aproveitamento de 87% na avaliação externa, né? Então, você vê, assim, o quanto essa professora acreditou, fez o trabalho, adequou as atividades pedagógicas, né? Porque a gente precisa fazer isso. E a escola está ali para fazer não só para esses alunos especiais, nós temos muitos alunos que precisam dessa adequação. Então, os desafios, como você colocou, Alexandre, são grandes, porque nós começamos, a gente já essa... se a gente tivesse numa lei anterior, a gente talvez não tivesse, como você disse, até porque nós não tínhamos nenhum desafio para enfrentar, mas a partir do momento que a gente começa a oportunizar a chegada desses alunos nas escolas, mesmo sem as escolas estarem ainda com, vamos dizer assim, preparadas totalmente para recebê-los, né, em equipamentos, em pessoal, mas a gente está batalhando com formações de professores, buscando da melhor forma possível, eu vejo o Ministério da Educação com as políticas, o regime de colaboração que a gente tem trabalhado muito no estado do Ceará para a gente poder reforçar o direito à educação para esses alunos da educação especial. Então, a gente tem conseguido descobrir, tem chegado mais desafios. Se os desafios estão chegando, é porque os alunos estão na escola e eu acredito que a gente junto, a gente vai conseguir vencer. Uma das atividades e ações assim, muito importantes são esses cursos de formação em parceria com a universidade para as redes municipais, né? Tem grande importância, uma grande relevância. Não, é isso. Eu acho que a gente tem muitos desafios. O senhor mencionou essa questão das avaliações de larga escala. A gente tem tentado trabalhar dentro do MEC, né, porque, ao mesmo tempo que elas são importantes, como medida da gente avaliar de uma maneira geral, elas também são indutoras de alguns processos, né? Então, a gente tem tentado internamente discutir como isso não pode não induzir, por exemplo, essa questão de retirar as pessoas com deficiência do processo de avaliação, né? Tudo é bastante complexo, né? Por exemplo, o que isso gera dentro dos pensamentos, do pensamento do corpo docente de uma rede ou de uma escola, né? Bem, será que eu vou investir
né? Porque, veja, em quem eu tenho que, em quem eu tenho que investir, a gente já é atravessado, né? A minha pesquisa, enquanto pesquisador, né? Eu sou também ligado à pesquisa da educação inclusiva, o meu mestrado e a minha pesquisa de doutorado são ligados a essa história a ideia do capacitismo. Então, quando você isso é natural. Quando você já projeta naquela pessoa que ela não tem capacidade de aprender, né? Se no teu imaginário já passa que aquela pessoa não vai aprender, que ela não tem futuro, que ela está ali só por uma obrigação legal, você não vai investir nela todo o teu empenho, né? Então é quase que uma profecia autorrealizada. Elas não aprendem, né? Não porque elas não têm capacidade de aprender, mas porque o próprio sistema ali não investem nela, vamos dizer assim, a os esforços necessários para que ela aprenda, né? E é por isso que a gente tem ampliado investimento em formação docente, em sala de em recursos para sala de recursos multifuncional, né? Tudo isso, e também na concepção de que todas as crianças aprendem e evoluem. E aí, ao mesmo tempo, quando você parece que às vezes manda um sinal contraditório, dizendo, olha, não vamos avaliar essa pessoa porque ela vai... Né? Então, é isso que, às vezes, a gente está tentando mudar sem ser, internamente, né? Porque a gente precisa das avaliações dos estudantes com deficiência, sim, eles precisam ser contabilizados e isso precisa a gente precisa que eles evoluam na aprendizagem, né? Eles têm direito, né? A gente está falando de acesso, permanência, participação e aprendizagem. Então, a partir do momento que a aprendizagem dele, a avaliação para aprendizagem não conta, eu vou passar um sinal para a rede que é melhor investir naquele outro que não tem deficiência do que para aquele que tem, e isso, embora isso não seja dito, isso é internalizado, né? Isso é internalizado, ainda mais quando a rede é premiada, recebe recursos, a escola, né? Então, a gente tem um compromisso, uma produtividade a cumprir. Então, isso são questões que nos preocupam, né? Que nos preocupam e que a gente tem trabalhado, né? Alexandre, eu acredito que a gente precisa estudar, né, pensar, sugerir nessas avaliações de larga escala, porque tem uma grande angústia, até porque seria muito bom que esses alunos fossem avaliados para a gente ver até que ponto, né, nós estamos com a política que está dando certo dentro do município, as atividades que a gente está desenvolvendo, o plano de educação especial daquela municipalidade está dando certo, está avançando, está sendo realmente coerente com os alunos que tem ali, com a realidade que nós temos, né? A gente precisa também fazer isso, porque às vezes a gente elabora plano e os outros planos a gente estabelece meta e deixa o aluno da educação especial, não precisa de meta para ele, né? Esse aluno não tem meta. Então, como você disse, você está como se você estivesse passando uma mensagem para o professor, não se preocupe com esse, se preocupe com esses outros, né? Então, a gente precisa realmente avançar nesse sentido. Pois bem, pois então a gente, eu acho, professor Aurélio, a gente tem se esforçado muito, o ministro Camilo, secretária Zara, para a gente estruturar assim, um compromisso com a educação inclusiva do ministro e da secretária, né, e obviamente do presidente Lula, é bastante forte, né? A primeira coisa que fez, né, foi a gente tinha o decreto 10.502, que era o decreto da exclusão, né? E ele foi revogado
né? A gente tem investido cada vez mais, a gente está no momento agora de contingenciamento de recursos por conta de cumprir o arcabouço fiscal, e a gente está tendo toda essa questão do ICMS, né? A gente está tendo tudo isso, e a gente até agora não sofreu grandes problemas aqui, mas a gente está conseguindo implementar orçamentos, investimentos cada vez maiores no que concerne a formação, a sala de recursos multifuncionais. Só para você ter uma ideia, a gente investiu em recursos para a sala de recursos multifuncionais, a gente está conseguindo, vai atingir em 2025, 28 mil escolas beneficiadas com sala de recursos multifuncionais. A gente tinha até 2022, 32 mil, ou seja, em 2023, 2024, 2025, a gente está quase atingindo o que tinha em todo o período anterior, né? Isso porque ficou alguns anos aí sem aumentar muitas salas de recurso multifuncional. Então, nesse curto período de tempo, a gente está beneficiando. Esse ano, a gente vai aumentar menos, né? Nos últimos 2 anos, a gente aumentou 21 mil salas, esse ano a gente vai chegar a cerca de 7 mil salas, né? Pouco menos, né? A gente estava pouco mais de 10 mil salas por ano, e a gente vai aumentar esse ano cerca de 7 mil salas, porque a gente aumentou o valor mínimo investido por sala para 30 mil reais. Antes era 20 mil reais, agora o valor mínimo que a gente investe é sala para dar mais recursos, mais possibilidade de compra de recursos multifuncionais para o professor do AEE, né? E para o diretor da escola. A gente Alexandre, também... assim, eu percebo, assim, como dirigente municipal aqui, eu reconheço, como eu falei no início da minha fala, todo o esforço, né, e a gente vê que a posse do presidente Lula, né, ele já demonstra no ato, na subida da rampa, assim, o compromisso dele, o que é que ele quer, né, ele pretendia realmente uma inclusão, né, uma inclusão de fato. E a gente vê, assim, o esforço, né, do ministro Camilo, de todas as secretarias do MEC, da SECADI, aqui que a gente está, em que está a DIPEP, né, da DIPEP também, que a gente tem feito muito nesses 2 anos e meio, né, que não foram nem 3 anos ainda, 2 anos e meio, tem feito muito, e a gente que está no chão dos municípios, a gente percebe isso. A gente percebe porque a gente, em um governo anterior, foi tirado, por exemplo, do PENAI, a gente não tinha aluno de educação especial, né? Foram tiradas algumas coisas, não eram considerados AEE, e a gente, assim, mas a mudança, ela não pode acontecer, assim, de forma radical, como eu falei no início, eu estou na gestão de um município, e o MEC tem mais de quase 5.600, se não me engano, 568, né? 5.568 municípios. Então, são muitos municípios, além dos estados, né, de universidades e tudo, todo é muito mais complexo. Então, mesmo com todo esse leque, né, que é muito grande, mas assim tem avançado demais. E nós que estamos no chão dos municípios, a gente almeja, né, e quer que melhore mais ainda. Eu quero que a ADPEP, a CECADI, o MEC, a UFC sempre contem com a Undime. Nós vamos estar sempre dispostos, né, a estar juntos para discutir, para desenvolver as políticas, para que a gente possa garantir realmente a chegada dessas políticas no município. Perfeito. Professor Sueli, você quer falar alguma coisa? Olá a todos e todas, muito feliz aqui com esse diálogo. Cada fala de vocês aqui daria uma discussão para mais de 1 hora cada conceito, cada discussão é abordada nesse momento aqui pelo professor Alexandre Mapurunga, pelo professor Aurélio da Undime.
Eu gostaria de destacar a questão da avaliação, que foi colocada aqui pelo professor Aurélio, e dizer da concepção da pedagogia da negação, né, que nos foi apontada lá pelo professor João Roberto Polan. Ele diz que a pedagogia da negação é a que mais prejudica o desenvolvimento dos nossos alunos, né? Então, quando a própria escola exclui das avaliações esses alunos por não acreditar em suas capacidades de aprendizagem, o que a gente está dizendo para as nossas famílias, né? O que a gente está dizendo para as famílias dos nossos estudantes. Então, é uma discussão muito pertinente, muito louvada a sua fala de dizer o quanto ainda se tem que avançar nesse sentido, em que as avaliações, né, os órgãos responsáveis pelas avaliações externas e até internas estarem contemplando esses alunos em seus percursos, em seus processos avaliativos, para que a gente consiga, de fato, ter uma atenção voltada para as necessidades específicas desses alunos, no sentido de que não é só a garantia de acesso. No meu projeto de tese, eu destaco exatamente isso. O acesso, a gente tem visto aí com muito sucesso. Basta olhar para os dados do censo escolar, né, que aponta o quanto a matrícula cresceu nesses últimos anos, mas é preciso que a gente garanta a aprendizagem, a partir de práticas educativas, que só vão ser constituídas e construídas a partir da formação continuada dos nossos professores, né, enquanto professora da Rede Municipal de Fortaleza, enquanto formadora, que hoje faço parte desse grupo que está à frente da organização das formações na Universidade Federal do Ceará, que é uma iniciativa do Ministério da Educação, por meio da SECADI e da DIPEP, criar os centros de formação dentro das universidades federais, que elas possam estar se responsabilizando, dando sua contrapartida desse movimento de formação dos nossos educadores. Então, fico muito feliz com a presença de todos, né, aqui de você, professor Alexandre, professor Aurélio, e dizer que esses discursos, né, que essas falas, elas precisam ecoar realmente em todos os lugares do nosso país, para que as pessoas entendam o quanto a formação transforma a prática pedagógica, que, por sua vez, transforma a vida dos nossos alunos. E quando a gente fala de boas práticas, a gente entende, né, quando a gente fala de boas práticas, inclusive, a gente entende que as práticas, inclusive, elas são eficientes para os nossos alunos da educação especial, mas elas são também eficientes para os alunos que não apresentam deficiência, né? E é isso. Agradecer mais uma vez, peço então que agora vocês façam as considerações finais desse nosso momento, e já aproveito para convidá-los para outros momentos tão ricos e importantes quanto esse. Eu queria agradecer, professora Sueli, aos intérpretes, a Isabela, que estava aqui, ao outro intérprete também, estava aqui, a outra intérprete, professor Aurélio, a todos que fazem a Undime, e todos que estão fazendo o curso da UFC, e estão constituindo aqui o Centro de Formação Continuada no Ceará, né, que é uma nova forma da gente promover a formação docente no contexto da educação especial inclusiva, né? Eu acho que, como a professora Sueli fala, a formação continuada é o que tem um impacto mais rápido e direto no contexto da educação especial inclusiva. A gente tem tido experiências bastante reveladoras, assim, em momentos de formação, de que, quando bem feita uma formação, ela toca ali o professor, a professora, e ela diz, nossa, isso realmente vai mudar a minha prática, quer dizer, eu ia fazer de uma determinada maneira isso amanhã, ou com o meu aluno, né, e agora eu já vou fazer de outra maneira, né? Quer dizer, isso muda a percepção do professor com relação ao seu estudante e muda completamente, né? A gente tem construído, ampliado cada vez mais
as formações, né, da mesma maneira que a gente ampliou os recursos para salas de recurso multifuncional, a gente tem ampliado as formações, as parcerias com as universidades por todo o Brasil, e o número de professores da educação básica que estão sendo formados. Hoje a gente tem mais de 70, mais de 100 projetos aprovados por mais de 70 universidades, né, instituições federais de ensino no Brasil todo, e com isso a gente vai estruturar os centros de formação para garantir que todo o Brasil seja coberto e todas as redes de ensino sejam cobertas com formação, porque a gente quer sair do paradigma em que o professor, ele, por um ato de vontade, ele se interessa por educação especial, inclusive, e a gente quer passar a formar as redes. Então, a rede de Jucasa, a rede de Fortaleza, a rede de Piquet Carneiro, a gente passa a formar uma porcentagem grande do professor, e aí não é uma questão de sorte de um estudante da educação especial dele ter um bom professor, é uma questão daquela rede estar estruturada com o corpo docente formado, né? Então, a gente, né, nessas palavras que eu termino aqui, agradeço mais uma vez o convite da UFC e a oportunidade de estar dialogando mais uma vez com o Jimmy e com todos vocês. Muito obrigado. Gostaria de inicialmente agradecer e parabenizar a professora Geni, junto com toda a equipe, né, do Centro de Formação Continuada em Serviço da UFC, pelo trabalho, e agradecer pelo trabalho de todos vocês, Sueli, que você é uma das pesquisadoras que está lá junto, né, contribuindo com as nossas redes, né? E nesse agradecimento eu também faço, ele é extensivo à DIPEP, à SECADI, ao MEC, ao ministro Camilo, ao governo Lula, que tem esse olhar sensível, percebendo que as políticas realmente acontecem no chão dos municípios. É lá na sala de aula que esse aluno precisa de assistência, ele precisa de uma boa educação, ele precisa de uma adequação do currículo, adequação das atividades para que ele possa aprender. Afinal, todos nós podemos aprender. E agradeço também aqui a equipe técnica aqui que nos acompanha aqui nessa gravação desse bate-papo, as nossas intérpretes de Libras, e dizer que a Undime está sempre disposta a discutir junto. Eu, professor Aurélio, assim, sou um entusiasta na área de educação especial e sou, assim, aguerrido no sentido, às vezes, até de reclamar muito, mas a minha reclamação, Alexandre, nunca pense como uma briga, pense como uma súplica, como um grito. Eu quero ajudar alguém, eu quero levar lá para a rede, eu quero levar para o Ceará coisas melhores para os municípios cearenses, né? A gente precisa fazer isso. E ontem, no encontro mensal da Undime, a gente estava discutindo, fazendo um debate sobre a IA, né? O IA nas escolas, IA na sala de aula, e eu conversando com a palestrante, vamos pensar na IA na educação especial, como é que vai estar a inteligência artificial, como a gente vai incluir esses alunos da educação especial na inteligência artificial de sala de aula, nessa questão didática, né? E também a BNCC Computação, né, que a gente também trabalhou ontem. A gente tem uma situação que, às vezes, as pessoas pensam numa política, aderir e implementar a BNCC Computação na escola é comprar equipamento computacional, é colocar somente tablets, computadores nas escolas, e não é só isso, né? Você pode equipar as escolas, mas a gente tem os eixos da educação da BNCC Computação passa pelo raciocínio lógico, eu posso dizer aqui até por uma receita de bolo, que é o passo a passo, a sequência, né? Faz parte da BNCC Computação, e em todos esses momentos a gente precisa estar incluindo, né? Incluindo
a temática da educação especial na perspectiva inclusiva, as pessoas precisam perceber que eles não conseguem isso. E aqui eu pego a deixa, peço licença ao Alexandre, que todos podem aprender. Todos podem aprender, não aprendem no mesmo tempo, da mesma forma, e a gente precisa adequar currículos, adequar as oportunidades para a gente garantir o direito à educação, porque direito à educação não é só matricular, garantir a merenda escolar, o transporte e a permanência na escola, mas ele precisa estar lá, estar interagindo com seus pares, no mesmo ambiente, aprendendo. E se ele aprender, nós vamos ter realmente o direito da educação garantido. Se ele não aprender, nós vamos estar aí com essa dívida social brasileira que é muito grande. Então, agradeço imensamente, como dirigente municipal de educação de Jucás, mas como presidente da Undime, a oportunidade de participar desse momento, mas também parabenizo ao MEC e ao UFC pelos cursos que foram apresentados aí no Centro de Formação Continuada e pelo nosso curso que começou essa semana, né, que a Geni falou inicialmente. Muito obrigado. Obrigado, Geni, você chegou aqui na sala. E um grande abraço a todos. Obrigada também, professor Aurélio. Muito obrigada, professor Alexandre, professora Sueli, que dividiu com a gente esse momento. É muito importante estar com vocês aqui nessa discussão. Eu assisti completa, estou aqui desde o início, fiz a abertura e estou aqui agora nesse encerramento. E quero agradecer ao professor Alexandre Mapurunga e ao professor Aurélio. Sua fala, professor Aurélio, agora, principalmente, nos mostra a importância de gestores públicos estarem sempre transversalizando a defesa da educação inclusiva e falando sempre a partir desse lugar de defesa. Então, quero dizer ao professor Alexandre Mapurunga que, como representante da Diretoria de Políticas Públicas, a quem você brilhantemente tem feito um trabalho, promovendo um trabalho muito forte, com muitas iniciativas ocorrendo. O senhor falou aqui de algumas, mas principalmente por estar trabalhando sempre para garantir a presença da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Essa voz que defende a perspectiva da educação inclusiva, ela é muito importante para a gente hoje na defesa de todas as ações da política de educação especial. E principalmente por realizar, né, tocar iniciativas para ofertar também, para ampliar e para fortalecer a oferta do atendimento educacional especializado, assegurar essa continuidade dessa política, que é muito importante, mas principalmente os investimentos em formação de professores. Tem uma rede de iniciativas ocorrendo, que nós sabemos de algumas que já estão públicas e outras que estão em discussão, ocorrendo nos GTs, ampliando-se no processo, que vão acumulando estudos, como, por exemplo, eu vou citar aqui o Seminário sobre o Autismo, o Seminário Internacional sobre o Autismo, que ocorreu o ano passado. Essa iniciativa foi muito importante para atualizarmos os estudos e os conhecimentos e uniu também pesquisadores, movimentos sociais. Quero relembrar aqui também um grande seminário, uma consulta, um grupo de trabalho, um GT, sobre o profissional de apoio, onde a DIPEP colocou público para os pesquisadores, um conjunto de profissionais convidados, a Undime estava nesse momento, representações da Undime, discutindo as questões dos profissionais de apoio, como poderia ser pensado, desde o documento da política que o Ministério da Educação tem a liberar mais recentemente, também que orientará os outros documentos,
quanto como ele pode se operacionalizar na ação, nos municípios, nas escolas, nas redes de ensino. Tinham lá também representações das redes de ensino. Então, ouvir a base onde as ações se realizam, onde a política pública se materializa e se realiza a partir dos profissionais que fazem chegar aos sujeitos de direitos. Nós somos instrumentos de materialização, como professoras, professores, gestores de escola, secretários de educação, equipe de secretarias, nós somos a realização da política pública pensada para a coletividade. Queria dizer também o quanto eu louvo todo o arcabouço teórico de sua equipe. Quero aqui destacar 2 pessoas que estão à frente nos trabalhos mais diretamente, a equipe tem mais membros, mas o professor Dr. Marco Franco, que coordena mais diretamente o RENAFOR, e a professora Liliane Garcês, que coordena, além de outros projetos, mas as salas de recursos multifuncionais, que o senhor citou aqui. Gostaria também de louvar, dentre uma atualização teórica que percebo nessa equipe, de alto exponencial acadêmico, teórico, o que de melhor nós temos hoje em pesquisas e na literatura, a gente reconhece nos membros da DIPEP hoje. Isso como pesquisadora, estou falando aqui, mas também como ativista pelos direitos das pessoas com deficiência no plano da educação, isso é um momento importante, isso é ímpar, de quem acompanha há muitos anos as composições da diretoria, né? Que hoje de PEP, mas já tivemos outras organizações. E aí quero dizer como confio nesse ordenamento de hoje dos pares, mas que isso já foi costumeiro no governo Lula. Então, em outros governos Lula, nós tivemos também atuações muito importantes na história da educação especial, como você sabe, quando em 2008 tivemos a Política de Educação Especial de 2008, um documento que orientou as redes de ensino e que ainda nos inspira em seus fundamentos inclusivos. Queria destacar, professor Alexandre, também nessa sua diretoria, à frente, o senhor à frente, a ampliação da ideia importante que e ainda não tinha sido tão atualizada, tão atuante, que é a questão da intersetorialidade para a efetivação das políticas públicas. E eu sei que essa é uma discussão importante internamente a sua equipe, e ela é um ponto que pode ser um diferencial importante para os avanços da educação especial na perspectiva inclusiva, para o fortalecimento da inclusão dentro das escolas. Ou seja, entender o que é papel da escola e entender o que é papel dos outros serviços, das outras áreas, que em articulação com a escola e em diálogo, eles podem trazer mais apoio para os professores, famílias e, portanto, melhor apoiar o processo educacional de todos os estudantes que estão nessa escola inclusiva, que há tempos a gente luta para fortalecer e que hoje ela é uma realidade, tanto dentro das redes, pelos nossos indicadores de matrícula e pelo que a gente está sempre com professores, na formação de professores, mas e principalmente quanto ela é na legislação, que a partir da LBI nós temos, a meu ver, é um destaque de pesquisadora, um fortalecimento cada vez maior para que todas as políticas públicas e os documentos e os marcos regulatórios sejam sempre na perspectiva inclusiva. Que todos os documentos que emanem do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação Básica e das outras instâncias possam transversalizar a perspectiva da educação inclusiva. Muito obrigada e dizer o quanto a gente acredita e aqui agradece pelo trabalho que a sua diretoria, que o senhor está à frente da sua diretoria. E agradecer a força que nós temos no professor Aurélio hoje,
mas tivemos outros importantes representantes, do qual o professor Aurélio reconhece também, na Undime Ceará, e dizer dessa força da Undime no Brasil, a Undime Brasil. Então, eu quero agradecer muito fraternalmente e saudar os dois palestrantes, a professora Sueli, minha parceira nas ações, que a gente representa hoje do MEC no estado do Ceará, a partir da Universidade Federal, a Rebeca, que está aqui com a gente, nesse momento em tela, e toda a equipe do Pró-Inclusão, que é um grupo de pesquisa, de ensino e de extensão que eu coordeno na Universidade Federal do Ceará. Muito obrigada a todos e todas, professor Edvanda, que está aqui na nossa parte de ação pelas mídias. Me despeço aqui e agradeço a todos que estão aqui. Educação inclusiva presente.